Pessoal, bem-vindos a mais uma análise de GP. E hoje a gente vai falar sobre essa corrida incrível que teve em São Paulo da Fórmula E. E a gente já pode falar que o campeonato voltou, né? Porque o Cassidy ele tinha aniquilado todo mundo nas três primeiras corridas e agora 100% de pódio, né? ele abandonou essa corrida agora, isso ele estava com 100%. E o Verlaine ele fez uma boa corrida, né? Para o campeonato dele, ele consegue recuperar bons pontos. E a gente começa a vislumbrar uma briga entre eles dois, né? Mas o Verlaine começa muito bem e geralmente vai terminando, vai perdendo o ritmo com o passar das etapas. Foi o que aconteceu ano passado. Mas tá. É o problema que a Porsche tem, né? Na antiga geração eles tinham um problema inverso. Eles não se classificavam bem e tinham que crescer nas corridas. Né? Agora eles se classificam muito bem. É a segunda pole deles esse ano já, né? Ou pelo menos os treinos de força deles. E chega no final da corrida morrendo mesmo com mais bateria do que os outros. E o Verlaine aí consegue perder o pódio na última curva, né? Chega até a ser estranho, porque eles têm mais bateria. Quer dizer, no final, o Dennis, que também é de powertrain da Porsche, eles chegam com mais bateria, mas parece que não tem a potência necessária, ou os outros guardam e começam a atacar mais no final, né? Pode ser que eles tenham menos consumo de bateria, mas seja um motor menos potente quando os outros começam a apertar, que aí mostra realmente a diferença de unidade de potência da Nissan, da Jaguar e por aí vai. Já começamos com esse erro aí do Vitor, tá? Eu não tem nada a ver comigo esse Verlaine, mas foi uma boa pole. Foi a segunda dele esse ano? Foi a segunda dele esse ano, se eu não me engano, e 2 milésimos do Van Dorn, né? Foi acho que a Exatamente, pole Van mais Dorn. apertada do ano. Sim. Van Dorn que prometeu tudo esse ano, não entregou nada, né? E continuou prometendo e com certeza não vai entregar. Não sei o que aconteceu com o Van Dorn, parece que ele só queria ser campeão e acabou. Ele não teve uma boa temporada assim ano passado. Você espera muito mais de um campeão de uma categoria, né? Todas as categorias têm campeões, eles continuam a vida inteira entregando alguma coisinha a mais. Você vê na MotoGP assim, o Mark Marques, quando ele tem. Menos o Nick De Vries, né? Não, o De Vries ele vai bem na Fórmula E, é porque ele também no segundo ano, depois que foi campeão, ele estava já com a mente na Fórmula 1 e esse ano não tem carro. Mas é triste, cara, ver que o Van Dorn vem passando por esse tipo de situação e sendo amassado pelo Jev. E a gente começou vendo essa largada aí do Verlaine, Vitor. O que mais você conseguiu observar da largada aí? Cara, o Verlaine já fez uma largada muito boa, sumiu na ponta, né? Logo na primeira curva. O próprio Van Dorn acaba não largando bem e sofre uma pressão tanto do Jev, né? Que tenta colocar por fora na primeira curva, quanto do Evans, que tenta achar um buraquinho ali no canto para conseguir passar. No final, nenhum dos dois conseguiu passar o Giga Van Dorn na primeira curva, tá? E um pouquinho mais atrás a gente vai ver ali, né? Uma briga um pouquinho mais feroz. O da Costa acabou largando mal e ficou quase como uma presa fácil pro Jake Dennis, né? Então a gente vê a briga dos dois e eu acho que dá para destacar também o Nico Müller, que conseguiu largar no top 10 essa corrida, tá? Ele tem uma Cupra nas mãos, o companheiro dele é o Desgrace, né? Peraí, Que, pô. que é Peraí, isso, aí tá? o cara desceu o nível. Desceu. O companheiro dele é o de Graça, que a gente sabe que é um piloto que é uma lenda da categoria, não tem como negar uma coisa dessas, mas não vem fazendo uma boa temporada, já não fez uma última boa temporada. E é um destaque que o Miller conseguiu se manter no top 10 a corrida inteira praticamente, ou no top 11 ali, na beira da pontuação, até que ele teve um problema e teve que parar. E na Jaguar a gente teve ele, o nosso super-herói acessível, o Nick Cassidy, ele teve um probleminha, tá? Ele tocou a asa. Com quem, você lembra? Cara, eu acho que foi com o Nissan, se bobear, foi até com o Oliver Rowland, tá? Logo no começo da corrida. Tocou a asa provavelmente com o Rowland e a asa acabou indo pra debaixo do carro, ele virou passageiro, estampou o muro. Coitado, não teve nem culpa, mas também tava lá no fundo, né? Que porra ele tava fazendo brigando com a porra do Rowland, mano? Ó, pior que o Rowland foi O Roland perfeito. foi pódio, né? Não tem muito o que falar, mas querendo ou não, o Cassidy não estava no nível do. Olha só, o Cassidy não estava no nível do Evans, que estranho dizer isso, mas ele não estava Estranho o acompanhando. caralho, tá? O Evans é muito mais piloto do que o Cassidy. Ah, mas o Cassidy pelo menos chega no final das corridas, né? E não faz merda. Pra que É... chegar no final da corrida se você pode só brilhar e bater e o ter, pessoal o fica com aquele seu, gostinho de nossa. ter os seus 15 minutos de glória e elevar o seu nível, né? Exatamente. Calma, Giancarlo Baghetti. É o pensamento da geração TikTok, pô, só um minuto.
Que isso, pô. Mas o Cassidy já não tava no nível Cassidy, né? Pra essa corrida, tava brigando ali por uma P8, P7 no máximo, que é o que ele ia conseguir. E teve essa infelicidade aí, até que foi uma panca de respeito, tá? Tu vê até a roda e um pedaço da asa dele sai voando pro meio da pista. A asa, se não me engano, atinge o carro do Gunter ali, né? E a roda quase pega a Cupra do próprio de Graça, que tá sem asa ali. Se tá sem asa, é a Cupra do de Graça, tá? Aquilo era É, um Envision também, que quase pega, ó lá. Ele ia pega, pegar aham. Envision, não sei se era do Buemi ou se era do Franz, Eu acho que era do mas se Buemi, o Franz pega estava lá ali, atrás, é. podia ir de Henry Surtees, velho. Podia muito. Olha isso, ó, passou muito perto da Envision, cara. Ali, ó, a roda vai Mas, ó, agora, passou a começou, Cupra, ó, a Envision, foi. Passou ia pegar de frente. entre o de Graça e o Buemi passou a roda. O cara teve Sorte, velho, muita sorte sorte pra ali. caralho. Aham. O que Pois isso é. aí ia estragar a asa do Buemi não estava escrito, né? E a gente ia ter que ouvir os gloriosos rádios dele, nível radiar, né? Francês É. tudo igual nos rádios, parece. Nesse momento aí, nas voltas finais, acho que a partir da volta 20, né, a gente já começou a ver os pilotos parando de consumir. O que que acontece na Fórmula E? Assim como os pilotos têm que economizar pneu na Fórmula 1 e combustível na Indy, na Fórmula E os pilotos precisam economizar bateria para poder chegar no final da corrida e poder atacar com mais agressividade. Não vale a pena você liderar logo o começo da corrida, não pegar o vácuo de ninguém e ficar gastando bateria à toa. O joguinho da categoria. E assim, para quem gosta de estratégia, é super divertido, porque literalmente os caras têm que pensar em estratégia o tempo todo. E usam os outros para isso. Mas a gente viu a partir da volta 20, já tinha tido dois safety cars já. E o Bird e o Evans simplesmente largaram a mão, velho. Os caras começaram a disputar posição por posição. Não pensaram nem um pouco aí as últimas 11 voltas em tirar o pé. E em algum momento eu achei que o Bird ele tava morto, tá? Chegou, acho que quando o Evans passou, o O Bird Evans custou passa pra. ele, o Verlaine começa a chegar, o Evans abre um pouco, o Verlaine começa a chegar. E do nada, cara, ele fez aquele meme Call an ambulance, but not for me. Liga pra ambulância, mas não pra mim. Ele simplesmente começou a pegar ritmo, deu um passadão por fora aí no Evans e venceu a corrida na última volta. Coisa linda, cara. É, Absolute cinema. síndrome de Verstappen, né? Querer ganhar a corrida na última volta. Mas, cara, foi um passadão do Bird, assim. Quando o Verlaine começou a chegar, né? O Evans começou a abrir, eu pensei, pô, acabou, o Bird derreteu. Igual tava acontecendo desde do ano passado, né? Ele tava, o quê? Umas 30 corridas sem vencer? Por aí. Então eu pensei, porra, é o Bird sendo Bird. Mas daí aconteceu que o Dennis passa o Verlaine, começa a segurar o Verlaine, e o Bird parte pra cima nas últimas duas voltas ali, tenta o ataque na primeira curva, tenta na segunda curva, tenta no final da reta, depois da terceira curva, e num lugar assim um pouco improvável, né, que é a penúltima curva, por mais que tenha uma mini retinha aí, é uma parte onde os pilotos já estão começando a tirar o pé para frear, né? E com 0,5% de bateria, eles já estão pensando em fazer a última curva no lift para conseguir chegar com bateria na linha de chegada. Mas o Burge não quis nem saber, foi lá por fora. O Evans até tentou uma reação ali, mas pensou: dessa vez eu não vou cagar no pau e vou chegar, pelo menos na linha de chegada, que 18 pontos são mais importantes que zero. Não, acho que o ponto aí também não foi nem bateria, porque esse carro também você tem que tirar o pé um pouco antes para frear, porque o pneu é igual de um carro de rua, só que é um carro que bate 230 por hora. Então, se você não tira o pé um pouco antes, freia um pouco mais forte, você não vai ter aderência para poder ficar na pista, Não, o galera. carro passa E reto. só passa reto. Esse carro é muito difícil de guiar, tá? E eu acho que é a primeira vitória da McLaren, tirando do Piastri na sprint, desde quem? Desde o Pato na Desde o Indy, Pato na Indy, se bobear, se eles não ele venceu em venceram nenhuma na 2022. 2022, se eles não venceram nenhuma na Extreme E nesse meio tempo, acho que é desde o Pato mesmo. Ah, mas pô, Extreme também nem conta, né, galera? Vamos combinar. Extreme é foda, velho. Mas acho que eles não venceram no Extreme não. E a primeira morte a primeira Que vitória. isso, mano. Que é isso? Não, peraí, pô. Primeira vitória desde a morte do Gilles Ferrand pela McLaren. E nas mãos do Bird, né? Que até então estava um pouco desacreditado, porque estava tomando um certo sacode do Hughes, que é um piloto fraco. E me surpreendeu muito, tá? Ver o Bird hoje brigando na frente, do nada. E vamos comentar agora sobre a recuperação incrível do Maximilian Ginter, tá? O Vitor vai falar um pouco mais para vocês aí, mas assim, acho que foi uma das corridas memoráveis da Fórmula E. É o mais brilhante da nova geração? Provavelmente, tá? Ele e o 7 câmera, talvez. Só que o problema do 7 câmera é ter uma ERT com bateria de iPhone, né?
Aí ele pegava uns carros antes da RT que a Dragon era horrível também. Meu Deus, A a própria falta Neon, né? Apex. Que É, a depois, própria Neo também. depois caiu fora e virou só RT. Perderam até o apoio de fábrica, e a fábrica já não era boa. Então olha o nível que ele tá. Cara, com um carro bom, eu acho que o Sete Câmara ele consegue ser um Evans, consegue ser um Dennis, talvez. Tá, eu acho que o Daniel Interlar. Eu já, acho que já ele é consegue demais, né? brigar Mas pelo ele consegue campeonato. brigar por um Eu campeonato, acho. sim. Eu Aham. acho que ele consegue brigar pelo campeonato. Se ele É, tivesse numa Jaguar. quem sabe? É, o Sete Câmara é um bom piloto pra quali, né? A gente tem que ver o que, que ele pode apresentar na corrida, que a gente nunca viu o que o Sete Sim. Câmara pode fazer em uma corrida, porque o Pode carro não fazer. Mas a permite, né? gente já viu ele muitas vezes fazendo pontos em carros horríveis, tá ligado? E se a gente parar pra pensar, é a mesma coisa do Russell pontuando de Williams, o que o Sete Câmara faz, porque são mais carros até para ele ultrapassar. Claro, a distância é menor do que a Williams era para as equipes que estavam nos pontos. Mas em nível de pilotagem, eu acho que ele não tá atrás tá atrás de pouquíssimos desse Sim. grid da Fórmula E. E é uma pena que a gente nunca nem vê especulação do Sete Câmara aí pra equipe de ponta, cara. Não entendo por quê. É, não sei, talvez por causa de apoio, de dinheiro, ou em questão mesmo Ah, de. mano, mas ele já é um cara já que já pode ganhar dinheiro, né? Ah, com certeza, né? É, o pai dele é o presidente do Atlético Mineiro, da Não, nem MRV, de um falo monte de por lugar. isso. Eu falo, tipo, ele já é um cara que ele já tá estabelecido na Fórmula. Ele não é Ah, nenhum sim. novato, Sim, entendeu? sim. Ele já Aham. provou que anda bem. É, mas agora voltando no assunto Maximilian Gunter, né? Ele, assim, ele foi para as semifinais dos mata-matas, né? Que é o formato de classificação maluco da Fórmula E. Ia largar em quarto ou em terceiro, se não me engano. E por troca de componente, ele estava sendo punido em 20 posições para a corrida, tá? Não só isso, aconteceu mais desgraça com ele ainda durante a corrida. Então, de terceiro lugar, ele cai para último, né? 22º. Nas primeiras voltas, ele ganha um stop and go de 10 segundos, que eu acho que é a pior punição, tá? Antes da desclassificação. É a pior punição que o piloto pode ter, que é você entrar no box, ficar 10 segundos parado, a troco de nada e só sair mesmo. Ganhou, deu uma sobrevida com o safety car e, cara, foi passando um por um de 22º, né? O Cassidy ainda não tinha saído da corrida. 22º até conseguir pontuar com o carro da Maserati, que assim, não tem o trem de força da Porsche, não é um software bem consolidado que nem o da Andretti, mas foi assim, uma escalada, né, que ele fez, uma recuperação de respeito. Eu acho que merece sim o destaque. Como o Baiano falou aí, quem sabe o superstar da nova geração, ou o piloto aí que possa lutar no futuro com Sete Câmara e companhia pelo título. E a gente Além tem do, que além do considerar pau também. que ele tá dando no Darúvala, né? Que é É, nada tem mais que esse detalhe. obrigação dele, mas o Darúvala, cara. O Darúvala chegou a estar 43 segundos, eu acho, na frente do próprio Gunter e ele foi lá e o O Darúvala Gunter terminou em, chegou na frente. O Gunter terminou chegou em na pe- frente. o Darúvala terminou em penúltimo, né, cara? É horrível mesmo. Não, mas o que eu ia falando é. Eu acho que pelo fato da Maserati ser uma equipe de fábrica, né? É porque a gente fala equipe de fábrica, a galera da MotoGP vai achar que é parecido com eles, mas não é, tá? Tipo, duas equipes diferentes. A Jaguar e a Envision, eles têm o mesmo trem de força porque não tem evolução durante a temporada, não tem atualização. Então, se eles começam com o mesmo trem de força, como o carro é igual, é literalmente o mesmo carro, só muda a configuração da equipe, acerto, aquelas coisas mais basilares. E a Maserati é uma das equipes que tem o trem de força dela, né? Isso mesmo. Então é uma incógnita pra mim sempre a questão da Maserati, porque ele só tem soldaruva lá pra comparar o tempo dele, tá ligado? E ano passado o Mortara que não tava bem. E O não Mortara continua bem, tava né? não continua bem exatamente. Então assim, o Gunter é um piloto que ainda vou com um pouco de calma, de cautela. Na minha opinião, se o companheiro dele esse ano fosse o Drogovic, pode ser que ele estaria tomando uma senhora caceta, né? Polêmico, Mas polêmico. não, é porque o Drogovic é um piloto mais Não, talentoso que o Ginter, não, na é minha muito mais opinião. talentoso, né? É que a questão é que o Ginter ele tá na Fórmula E já desde 2020, se não me engano, né? Que ele saiu da Fórmula 2 direto para ou 2019, direto para a Fórmula E e ele já ganhou o apoio da BMW logo de cara, né? Então ele estreia numa equipe de ponta, faz pódios logo na sua temporada de estreia. E é esse cara que começou a liderar o projeto da Maserati. Eu acho que eles têm total confiança nele, né? Eu não sei se pela experiência que ele tem na categoria ele tomaria um pau do Drogovic, mas que o Drogovic é superior nele em questão de talento, isso aí com certeza é.
Acho que seria questão de tempo para o Drogovic chegar nele. Porque é mais ou menos o que a Jaguar fez com o Evans, né? Eles têm um piloto de confiança, mas trouxe o Cassidy tá botando ele de joelho, o Cassidy com o Evans. Mas eu gosto muito do Ginter, espero que ele vá bem. E espero muito que dessa nova geração venha mais gente, cara. Na Fórmula 2 tem muito piloto que não vai ter vaga na Fórmula 1. Muito piloto bom. O Kushmaini é um piloto muito bom que não vai ter vaga na Fórmula 1. Vamos ver quem mais. Talvez o Marti, é um O piloto Pepe bom que. Marti talvez não tenha vaga na Fórmula 1, acho que já não tem, né? Pode ser um É, que vá. Até pilotos de outras categorias de base, né? A gente vê o Caio Collet, que tá indo correr na Indy NXT, e é piloto de teste, né? É a primeira opção de replacement que a Nissan tem. Então, se o sim. Fenestraz ou o Roland, do nada, né? Tomarem um almoço indiano aí que não faça bem pro estômago, o Collet vai ser a primeira opção de reposição deles. Então, quem sabe a gente veja o Collet no futuro Sim. próximo, né? Se não na Indy, quem sabe na Fórmula E com certeza. E a McLaren tem o Barnard também de Tem o reserva, que é um Barnard, excelente aham. piloto. Então, cara, essa nova geração aí, se forem rumar para a Fórmula E ao invés da WEC ou da Indy, é muito legal de ver, tá Muito ligado? material humano bom, né? Porque desde a primeira geração da Fórmula E, a gente não vê chegando essa galera nível Fórmula 1. Tipo, o Marti poderia andar bem na Fórmula 1. O Maine talvez também. E é uma galera assim que. O Drogovic também, se não conseguir ir pra Fórmula 1, a gente vê que é um cara que tem nível pra Fórmula 1. Mas a gente não consegue, não conseguindo enxergar essa galera lá, indo pra Fórmula E seria talvez a segunda, ou até melhor geração, né? E ainda tem um pouco daquele preconceito com o pessoal, né? Porque acho que até lá até o ano de 2018, 19 por aí, quando o Ginter e essa galera começou a chegar, a Sim, Fórmula E sim. meio que era um caixão de quem não andou na Fórmula 1 ou de quem já não tinha mais espaço na Fórmula 1, saía e ia para a Fórmula E, né? A gente vê o próprio Van Dorn saiu, foi para a Fórmula E, o Massa foi para a Fórmula E, o de Graça, o Verne, todos esses tinham dado na Fórmula E, ou sido piloto de teste, como é o caso do Bird, como é o caso do Oliver Turvey. E a gente pensou, porra, é o cemitério dos pilotos da Fórmula 1, né? Então agora tá começando a Pô, ter essa cara, visão da mas nova geração. você vai concordar comigo se é um argumento burro? Não, é um Porque, argumento cara, muito burro. É um argumento muito porque, burro, cara, sabe? Fórmula 1 é. É o Não topo tem do comparação esporte, com né? Então, Fórmula E. Não tem comparação com a Fórmula E. sim. E se o cara sai da Fórmula 1 e vai pra Fórmula E, enriquece a categoria, não torna um cemitério de piloto bagre, né? Qualquer categoria que ele for. Mano, fala uma categoria que não seria o cemitério de piloto de Fórmula 1. A Indy era uma categoria que todo mundo que saía da Fórmula 1 ia pra lá. O A Paul WEC Mansell foi pra hoje é uma lá, o categoria. Fittipaldi foi, muita gente ia, o WEC hoje é, né? Exatamente. A Então, WEC hoje é também. O Giovinazzi tá lá, o Mick o Schumacher, Hartley, o Mick Schumacher. o Schwarzman, enfim, Então, muita gente lá e eu já vi esses argumentos também. Mas, gente, toda categoria é cemitério da Fórmula 1, porque todo piloto sonha em ir pra Fórmula 1. Tirando a galera do Rally, né? Todo piloto que entra num kart e quer competir, ele fala: Não, meu sonho é ir chegar na Fórmula 1, mesmo que ele saiba que seja difícil. mesmo que você seja um Roberto Faria, um Guilherme Samaia, você vai falar, eu quero chegar na Fórmula 1, né? Exatamente. E, tipo, quando você não vai, e dessas categorias que não são a Fórmula 1, eu acho a Fórmula E a melhor em nível de piloto. Talvez agora o WEC tenha chegado. De toda a propaganda, o investimento das grandes empresas, das grandes marcas. Mas eu acho que a WEC agora está no nível superior da Fórmula E. Mas até um tempo atrás, acho que a Fórmula E, sem sombra de dúvidas, era a segunda categoria. E os pilotos da Fórmula E são pilotos que andaram bem na Fórmula 1, tá? O Van Dorn, ele chegou a dar uma canseira no Alonso na primeira temporada, foi na segunda. Foi na segunda, acho que ele ganhou em quali do Alonso. Pô, o Verne ganhou do Ricardo na Toro Rosso. Então, Não, o Vergne não não é. teve nem sentido ele sair, É. derrotou o Ricardo. Exatamente. O Verlaine também andou bem, mas faltou grana para ele. O de O graça de- estava sempre na hora errada, no lugar errado, é, mas chegou a andar de Fórmula 1 também, né? Teve o apoio, mas era um virgem. era um virgem. Quem mais a gente teve aí? O O Turvey, que Buemi, era o o Buemi andou Buemi andou de Toro Rosso, era piloto da junto com Red o Bull, Vergne também, não junto com o foi Verne. Não, o junto Buemi com o andou com o Vergne. Alguersuari, o Verne entrou depois. Com o Alguersuari o Buemi Ah, andou. ok. Buemi e deixa eu ver quem mais. O Turvey era da academia também de Fórmula 1. Chegou a ser, acho que ele é o reserva da McLaren até Era hoje, eu tô reserva da vendo. McLaren, isso. O, deixa eu ver quem mais. Mas é essa galera aí, cara, sempre tava no páreo, ou pelo menos na fila de espera pra Fórmula 1 e teve que rumar de categoria.
Então é um argumento muito burro você falar que não assiste Fórmula E ou que quem vai pra Fórmula E tem que ser desprezado. Porque não, cara. É porque você tem 20 vagas, que às vezes uma ou duas são ocupadas por quem tem dinheiro e menos talento que os outros. É, e sobra essas opções. Então você tem que valorizar os pilotos que estão indo para as outras categorias, porque eles enriquecem o nível da categoria, né? Tirando o Daruva não enriquece a Fórmula E em nada, mas o resto. Não é nem porque ele é indiano, é porque ele não andou bem nunca, em lugar nenhum, sabe? Então ele ganhava uma, mas sumia nas outras. Mas é isso, Cara, cara. Valorizem a esse, Fórmula E. esse grid da Fórmula 2 eu acho que é o melhor, né, da história. Talvez seja o Você acha melhor que da não? história ou o melhor em muito tempo, né? Aquele grid com Piastri, Schwartzman, aquele era muito bom também, né? Não, acho que não chega nem perto, cara, desse daí. Será? É. Eu acho que talvez o de 2018 com Norris, Albon, Russell, De É. Vries, talvez chegue perto desse. Uhum. Mas isso daí seria o É, primeiro ou segundo. 2018 era muito bom E, mesmo. e desse grid aí, três vão pra Fórmula 1, falando friamente, Sim, o tá? Berman, o Talvez o Martin. Bortoleto. É, Berman, Antonelli o e Martin, né? Maloney. Ah, o Maloney, você acha Acho que. que o Maloney vai subir. Acho É, que ele vai tem. É, subir. não, ele tem chance de subir mesmo pelo campeonato que ele tá fazendo. E também o. Na melhor das hipóteses, eu acho que cinco desses pilotos, né? Que são 22, se eu não me engano. Então você vê quase um quarto do grid indo pra Fórmula 1, Cara, com potencial, né? eu acho que o Martins, acho que ele não vai pra Fórmula 1. Você acha que ele tá atrás do Durra na fila de espera da Alpine? Não, eu acho que a Alpine não vai precisar trocar nenhum dos dois pilotos deles, porque não é problema. É, E eu não acho que o Martins vai fazer nada absurdo acima do Gasly, por exemplo. entendi. É, Ou do Ocon, que é vencedor de corrida. sim, sim. Ah, os dois são, né? É, Mas. os dois são, exatamente. Uhum. Então eu acho que o Martins, talvez ele rode nisso daí. Tem vaga? Eu acho que tem vaga no É, grid, tá? eu acho que Eu ele botaria. merece a vaga. Eu também botaria o Martin. Mas eu acho que ele não vai ganhar a Fórmula 2 esse ano. Não vai ser vice pelo campeonato que ele tá começando. Eu acho que ele vai ficar de fora. Porque acho que ele vai pro terceiro ano. Vamos supor, ele fica nem no top 5 esse ano. Vai pro terceiro ano e aí esquece Fórmula 1. É, basicamente o que aconteceu com o Durra, né? E aí eu acho que ele pode ir pra Fórmula E. Só os caras que podem Fórmula E. É, Martins, ó, Arnold, muito bom. Maine, Enzo Fittipaldi, Acho que o talvez o Enzo, eu Bortoleto. acho que o Enzo rumaria pra Indy, né? É, o Enzo ele é americano, ele vai querer voltar pra casa, pra Indy, faz mais sentido. Mas é um grid assim que, cara, é uma geração que me empolga muito. E muita coisa pode ser aproveitada ali. Tá? Muita coisa pode ser aproveitada pra Fórmula E. É porque a galera fica muito nessa vibe de WEC. O É vídeo vai ficar até que longo por conta vai dessa ficar, discussão, mas foda-se, sim, tá boa a mas discussão. tá boa a discussão. E é porque a gente tá na, quem sabe, a segunda geração de ouro dos protótipos, né? Então faz sentido que a galera tenha essa empolgação com o EC voltando não só com o EC, né? Com o INSA, com várias categorias voltando a ser muito assistidas Sim. e muito valorizadas, né? É porque o prestígio de uma categoria, em grandes aspas, é a audiência. Quer queira, quer não, o público que vai dizer se aquela categoria é importante, grande ou não. E a WEC vem crescendo, mas eu não acho que a WEC tem um prazo longo. Assim, a gente que é doente por automobilismo, putz, a gente vai assistir muito corrida de Não, 24 horas, de 12 horas, de 6 horas, de 8 com horas. certeza. Mas o Mas eu problema acho da que o problema do Endurance é que ele é cíclico, né? Tipo assim, ele tem um pico de tipo, a geração de é, ouro e termina um e pouquinho. vai Opa, caindo. vai. Então você vê, tipo, o Group C, né? Então a gente teve aquele Group C com centenas, não, né? Mas dezenas de montadoras participando, montando protótipo para correr INSA, para correr WEC, para correr 24 horas de Daytona, Alemanha, enfim. Deu uma caída. Voltou com os GT1, aqueles carros que decolavam, né? O Porsche que decolou, o Mercedes que decolou, literalmente. É, Pô, literalmente. deu uma caída. Daí veio o 0MP1, que deu uma sobrevida com Audi, com Toyota, um monte de gente, tipo, morreu. Daí morreu quando começou o Hypercar, porque ninguém botou fé. Mas É daí porque as quando voltou, montadoras elas vão se desenvolvendo o que elas precisam também no grid e depois elas só saem, elas vão lá, desenvolvem o que querem e vai embora. e vão embora. É, é para isso que o automobilismo serve, né? Não, acho que a WEC hoje serve para isso. Acho que Não, as outras categorias muito são mais. mais comerciais. Mais comerciais. É que o São EC mais tem o comerciais. papel de desenvolver resistência, né? Tipo, eu lembro da É, propaganda que a Peugeot fez quando venceu as 24 horas de Le Mans, que é compre um Peugeot porque um Peugeot resiste correr em alto nível 24 horas seguidas. Essa era a propaganda deles. Então, é. Mas assim, por exemplo, em relação à audiência, é difícil a gente furar essa bolha do Endurance.
de um público que vai assistir 24 horas de uma corrida. A gente vê muita gente hoje pagando, de que assiste, nossa, eu sou fã, vou assistir corrida. Mas, tipo, quem assiste mesmo, você vê a transmissão do Grande Prêmio, 2.000 pessoas, galera. Ah, e o Você Boquinha. vê que né, tipo, beleza, mas assim, 2.000 pessoas, 1.000 pessoas que estão assistindo, tá ligado? A depender da coisa. As 24 horas de Le Mans deve bater um pico de 3.000 pessoas. Acho a Eu acho que Fórmula E as muito mais 24 horas de Le Mans até potencial. bate mais por causa que a. Porque o WEC A em si, largada, não só a largada, né? Mas o WEC em si, a Band Sports agarrou com muita força, né? Então, eu acho que como o Band Sports, ou pelo menos os grupos, né, os grandes grupos de transmissão, com todo respeito ao Grande Prêmio, né, mas que ainda está em plataforma, que não atinge muitas pessoas, fica ficando um pouco atrás do WEC, porque o Band Sports vai lá e faz uma baita propaganda. Não, a gente vai transmitir as 24 horas de Le Mans inteira no nosso YouTube. Vai lá a e bate um Band pico de também, né? 10. No meio dos jogos de Aham. futebol também. Sim, faz uma propaganda. Daí vai lá e bate um pico de 10 mil pessoas. Daí você vai ver as 24 horas de Daytona, que é uma prova tão importante quanto as 24 horas de Le Mans, quanto as 12 horas de. Calma, torcedores, calma. Não, acho que tá Não, um degrau abaixo, acho que tá um degrau abaixo as tá, 24 não, horas um de degrau Daytona. abaixo, mas tipo, é tão importante quanto porque faz parte da tríplice coroa do Endurance, Do né? Endurance, é. Então, é isso que eu quero dizer. Mas, tipo E assim, eu ó, acho que as 24 horas de Le Mans ela tem um boom a mais porque ela faz parte da tríplice coroa do do automobilismo. automobilismo, isso, com certeza. E entra esse mérito. Mas, enfim, furar essa bolha do Endurance vai ser difícil. Eu espero que o marketing da Fórmula E trabalhe bastante aí, porque essa nova geração empolga bastante. Então, pessoal, agora que a gente terminou essa discussão longa aí, a gente vai falar sobre a tabela da Fórmula E. E a gente já começa com o Cast de intocável. Já pode Intocável, ter intocável, literalmente, né? intocável. É, Não, nessa aqui, etapa ele saiu intocável. é, com certeza, né? Mas eles vão pra Tóquio separado por poucos pontos, né? Porque o Verlaine é muito consistente. Mas o Cassidy fez o papel dele, né? De ter 3 pódios em 3 corridas, mesmo abandonando, né? O Verlaine deu uma contribuída, entregando pro Dennis e pro Roland nas últimas voltas, mas, Ah, é. assim, Senão ele tinha passado, né? senão ele tinha passado. Mas ainda assim o Cassidy saiu no lucro, né? Porque ele abandona uma corrida com uma coisa que não foi assim, não tava no alcance dele, né? Pô, uma asa dianteira soltar no meio de uma curva não tá no seu alcance. É. Então, ainda Ainda assim ele mais ir pra conseguiu debaixo do sair. carro. Tanto lugar pra ir, ela foi pra É, debaixo do carro. debaixo do carro, exatamente. E ainda assim, pô, se ele era passado por Verlaine, olha a distância que ele tem pro Mitch Evans. É muita também. Então, pelo menos, esse foi um grande lucro pra ele. Né, e a gente pode também comentar que Tóquio é uma pista nova, a próxima. Os pilotos não têm experiência lá, as equipes não têm experiência lá, então ninguém sabe exatamente como vai ser Tóquio. Pode dar mais um bird, cara. Já Sim, pensou? pode dar um burn. E, cara, eu tô ansioso pra Tóquio, mas depois em Misano, tá? Porque eles vão correr em circuito fechado, Pela tirando primeira vez pela desde primeira, Valência, né? desde Valência, isso. Porque o México, convenhamos, né? É uma parte do circuito fechado e a outra eles fazem uma emenda ali numa partezinha bem apertada. Então, não é Cara, cem vou te por falar. cento autódromo, mas Eu Misano acho vai que ser México 100% autódromo. nem devia estar. Eu também acho que México não É devia a estar. pior Né? pista disparada do calendário, cara. Não tem Com sentido o certeza. México Não. estar. México. O que ganha lá, quem ganha o. Na real, ninguém ganha, né? Quem ganha é a organização do evento, o dinheiro, mas. Nem quem Quem, assiste ganha, só perde. quem dá o show lá é o público, pô, é a arquibancada, porque na pista não acontece nada. Eu acho que já passou do tempo do México deixar mesmo o marketing dele só para a Fórmula 1, aproveitar enquanto eles ainda têm Sérgio Pérez, para as categorias, né? Tipo a Fórmula 4 Nakan, que voltou a ser uma potência lá da América do Norte, né? Agora que eles implementaram os novos carros da Fórmula 4, a nova geração de carros da Fórmula 4, e sair de vez da Fórmula E. A gente sabe do marketing sustentável, porque acontece na cidade do México, que é a capital, acho que mais poluente do mundo, então eles querem passar um pouco dessa visão também, mas não faz sentido nenhum você tentar passar um marketing para uma coisa que as pessoas não vão querer assistir porque é da sono. Agora vamos falar dele, Pascal Wehrlein. Assim, começou bem, venceu corrida no México, já liderou o campeonato, mas assim, Diria foi muito mal, o oposto do que foi ano passado. Mas você acha que ele consegue manter esse ritmo até o final? Porque ano passado ele deu uma pipocada na metade pro final, né? Deu, tem que ver se ele vai continuar pipocando agora, ou... porque não dá pra dizer que hoje também não foi uma pipocada, né? Porque foi. Mas tem que ver, né? É, Porque verdade. eu acho que pilotos do nível dele podem se dar bem em Tóquio e em Misano, tá? São pistas que ninguém conhece ainda.
que, É, querendo ou e não, se ele é ele um dos andar mais bem talentosos. misando, é Aham. rodada dupla. É rodada dupla. Ele pode sair lá com o dobro do que ele se esperava ter, né? Então é importante aí, mas vai ser difícil com o Cassidy andando bastante. Não, e teoricamente ele conseguindo, sei lá, por algum motivo, pelo talento dele, ele consegue andar bem, vence Tóquio, vence o Misano, faz um pódio em outro. Cara, ele só vai precisar administrar o campeonato pro final, porque Exatamente. já seria metade do campeonato, né? Basicamente, é. Depois tem mais 5 rodadas e 2 duplas, 3 duplas na real, e. Não, 4 duplas, caramba, a Fórmula E gostou de botar rodada dupla esse ano, né? Porque Quatro duplas? Ah, é verdade, Berlim, verdade. Berlim, Xangai, Portland e Londres. Boa, boa. É porque, na minha opinião, a Fórmula 1 devia ter rodada dupla em todos os Todos os. grandes, os repris, né? Eu acho que em São Paulo as equipes iam saindo prejuízo com rodada dupla, né? De tanta batida que acontece, mas faria sentido sim ser uma categoria de rodada dupla, né? Agora falando do Evans, primeira reação dele no campeonato, vinha fazendo um campeonato muito ruim, tá? Principalmente em Esse, gíria, né? do- pô, P10 não dá, pô. Ele fez um P5 no México, aí você fala, beleza. Tecnicamente não é aceitável porque ele termina atrás do Ginter, que tem um carro muito inferior. Aí ele faz um P5 de novo, em E foi Díria, na aquele primeira corrida. P5, foi aquele P5 que ele perdeu o pódio, né? Tentando um mergulho É, desesperado pela P2. Então, exatamente. Perdeu pra quem mesmo? pro Verne, a P2 e o pódio pro Cassidy. Isso. O Cassidy ele ficou só comendo pelas beiradas e chegou lá, que o Cassidy largou lá atrás, É, na primeira corrida de Díria. Acho que largou em P11, por aí. Na segunda corrida, não contente, acho que ele bateu, não sei que porra que aconteceu com ele na classificação, com ele e com o Dennis. Eles os largaram dois na puta que teve, ban- pariu. teve bandeira vermelha, eu acho, alguma coisa assim. No quali, né? O No quali quali. O Buemi do bateu, Boemi. né? Isso, ele mesmo. E aí larga lá atrás, faz uma coisa de recuperação, mas assim, P10 ainda é inaceitável. Então, pela primeira vez, um P2, bom resultado. Poderia ser uma vitória, mas eu acho que a corrida do Bird foi fora da curva. Uhum. O Bird que eu tentando era companheiro dele, tomava uma sova. Mas eu Vai acho que lá e deu o do Evans. troco. Tá pagando por 2023. O Evans, cara, não tem mais desculpa pra ele. Ou ele reage agora, eu acho que a Jaguar já devia procurar um substituto, porque não tá dando certo, tá ligado? Ano passado, ele perdeu o campeonato porque ele encheu a traseira do Cassidy, não sei se você lembra. Lembro, Acho que foi em aham. Roma. Foi. Tava os três, ele, o Dennis e o Cassidy brigando pela liderança. E ele perdeu o freio, ele travou a traseira, acho que ele pode ter errado o break bias, que eu nunca vi travar a traseira antes da dianteira. Você já viu isso em algum lugar? Cara, raramente, velho. É porque você É muito raro. botou 100% de freio enquanto virava o carro. É a única explicação. E aí ele encheu a traseira do coitado do Cast, e os dois ficou sem pontuar, e aí, precisando de resultado, não conseguiu, perdeu o campeonato. E assim, é obrigação dele esse ano, cara. Ele reagir, ele brigar pelo campeonato com o Cast, porque o Cast tá liderando o campeonato. Tá. Então vamos ver. E olha só também que interessante, né? A gente fala, mas por que vocês estão falando tudo isso? O Mitch Evans tá P3 do campeonato. Daí você olha o P4, o P5, o P6, que é o Verne, o Dennis e o Sunbird, estão menos de 3 pontos, 2 pontos dele, entendeu? Um ponto só É. colado. O Verne tá E um deles é empatado, o Sunbird, galera. e um deles é um Sunbird de McLaren, o Bird velho, todo capenga, Todo de, fudido. de muleta já, calvo, enfim, ele tá É o sofrendo, né, pra ganhar Sunbird. dessa galera. É o Sunbird. E, querendo ou não, tem o Roland com a porra do Nissan que tá chegando, com 2 pódios seguidos, né? 2 pódios e uma pole position. Então, o Evans tem que abrir o olho pra isso, porque, você pensa que ele é aquele P3 que tá garantindo o campeonato de construtores, né, pra Jaguar, mas ele, na real, tá sendo um Pérez, o Pérez da Fórmula E, né? Que, assim, você pensar, Exatamente. tá com o P2, o P3 garantido, vai no máximo perder para pro Leclerc. Mas quando você vê, ele tá tomando ritmo de alguma galera Do que ele não Norris. O devia. Norris tá na cola dele. Ele tá tomando ritmo de uma galera que ele não devia estar tomando, sabe? Então, esse Exatamente. é o problema do Evans. E pra piorar a situação dele, assim, esse ano o Dennis, eu acho que já dá pra dizer que tá fora da disputa, Sim, eu acho ou que. bem distante. Talvez não. Talvez sim, talvez não, né? Tem que ver porque ele tá coladinho no Evans, né? E podia O- ser até pior pro Evans, cara, porque a gente vê daí, eu falei do até o Roland, né? Mas daí você vê o Ginter. O Ginter ia largar de terceiro. Se o Ginter chega em terceiro, é mais um que ia passar o Evans, sabe?
Tá delicada a situação Exatamente. dele ali. Tá horrível. Jev, eu já não espero muita coisa do Jean-Eric Vergne. Eu acho que ele vai ser tipo. Sabe o Hamilton? Que tem boas corridas, mas você sabe que não vai passar disso? Não, Uhum. vamos ver outros pilotos. Sei lá, Já o. passou do auge, né? Já passou, tipo o Vettel, Uhum, uhum. sabe? 2017 pra cá, Sim. 2018 pra cá, sei lá, 2019, É. 2020. É aquele cara que já passou do tempo. O companheiro, por enquanto, é fraco. Mas tá fraco, na verdade, não é fraco. O Van Dorn é um bom É. piloto, mas tá fraco, tá na fase horrível. Mas eu acho que assim, se a ADS tivesse um piloto competente, acho que estaria dando uma coça no Verne, estaria brigando pelo campeonato, que o Verne, gente, já tá velho, já não tem mais o que fazer. E ele tem a mesma idade do de Graça, se eu não me engano, né? Eu acho que até o de graça é até um pouco mais velho, tá? O de Graça é um pouco mais velho, Uhum. mas é daquela mesma geração. Então eu acho que ele vem impressionando pela idade. Conseguiu aquele P2 em Diria na sorte, né? Roubando Ah, do Evans também. ia ser um P3, roubando não, né? O Evans que foi cabaço. Verdade, verdade, verdade. E não vai passar disso, na minha opinião, também. Ele vai ficar É, ali P4, P5 e é o vovô da temporada. é. É o Falando do Hamilton. Dennis, é o Hamilton, Hamilton. Falando do Dennis agora, a decepção do ano, a Andretti, Eu acho que dá pra dizer que foi a decepção do ano, porque ele já não faz uma primeira etapa boa, né? Já não se classifica bem no México. Daí ele vence a primeira Indyria e a gente fala, opa, acordou. Daí ele é e ele venceu prejudicado com uma pela. boa margem. E foi Ele muita venceu com uma margem. boa margem. Aham. Daí depois na segunda corrida de Díria, ele vai lá e é Ele prejudicado pela bandeira vermelha. do E Boemi. junto com o Denis, não, né? Junto com o Evans, o Denis também não consegue escalar o pelotão do jeito que o carro dele permite ele escalar, né? Ele fica sem sequer pontuar. E agora de novo, ele passa o Verlaine, tinha um P3, um pódio garantido, ia com certeza para P3 no campeonato. É, passa o Verlaine e de E no final, repente no final consegue tomar dos dois na última curva, né? Ele não toma só do Roll, não satisfeito, o próprio Verlaine consegue recuperar dele, né? fica na frente dele, é. É, Mas assim, é aquilo, o Dennis é aquele cara que você sabe que em algum momento ele vai impor uma sequência de pódio. sim, Pelo menos sim. na minha opinião, entendeu? E em Sim, algum porque momento vai ter, sei lá, ele três tem carro pódios e tem seguidos. talento, né? Ele tem carro e tem E talento tem pra isso. talento. Já o Evans eu não tenho tanta fé assim. Sim. E Agora indo pro. a gente não sabe também como é que vai estar o carro da Porsche e da Jaguar daqui pra frente, né? Porque agora a Jaguar é o melhor carro, na minha opinião. Não, por enquanto é. É. E assim, o Evans não tá fazendo por merecer agora. Se o carro começar a perder estrada nas outras etapas, combina mais com uma equipe ou com outra, fica mais complicada a situação dele. Vamos seguir Sim. agora pro Bird, passarinho Bird. Bird, passarinho, o O que 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 é é Birdo? Birdo? O que é Birdo? O Muito que que é bom. Birdo? Se perguntarem o que é colonização, você vê o quinto, o sexto e o sétimo aí, tudo em inglês. Que é isso, cara? Que é É, isso? daí, cara, o É isso, Bird, né? na O real, é o que ele vai fim de conseguir de vez carreira. em quando, né? O fim de carreira do Bird. Ele é um piloto que estava entregando igual, até um pouco menos que o Hughes, né? O Hughes até essa etapa tinha mais pontos. E acaba tendo problema agora. O Bird se aproveita disso, vence, dá uma disparadinha ali no campeonato, mas são pilotos que, assim, vão apresentar o mesmo nível a temporada inteira, sabe? Hoje, quer dizer, hoje o Bird é o piloto do nível do Hughes, né? E com uma McLaren, que assim, ainda não é um carro para se disputar título na Fórmula E, o que a gente pode esperar deles é um P4, talvez um pódio ganhado aqui ou ali, mas não vai passar disso também. Né, e o pessoal pode falar que o Hughes é nova geração. Não, galera, o Hughes tem 28 anos, o Bird acho que tem 31, né? Não, tem mais, o Bird tem mais, eu acho, um pouquinho mais. Acho que tem Ah, trinta e achava. três, 32 ou 33, acho já. Mas assim, o Hughes não é nova geração. É, Ele, teoricamente, tá no auge dele, é. tá? Que isso E seja se dito. esse é o auge, Se- eu acho que o auge Vamos dele seguir. foi, o auge dele foi ter pódio de HWA na Fórmula 2, o auge dele. Acabou. Então vamos seguir agora. Oliver Rowland, ninguém esperava a Nissan tá aí. É. Dois Fe- pódios seguidos, depois de E, duas corridas sem pontuar. e um dos pódios foi na pole, né? A pole Indyria que ele fez. A pole Indyra, exatamente. É. Então, cara, eu não sei o que, é que ele tá aprontando aí, mas uma das melhores temporadas da carreira dele, considerando as categorias que ele correu. Eu acho que é a melhor E temporada dele desde 2017 na Fórmula 2, né? é.
e exatamente. Porque ele tá numa Nissan, cara, que teoricamente era pra ser o sexto carro do grid. Por aí. Mas ele tá transformando em quarto, quinto às vezes, terceiro, depende. Entendeu? E tá dando uma sova no queridinho da galera, das meninas, o Sasha Fenestrais. Tá dando uma senhora porrada no Fenestrais. Tá dando e A com nova geração respeito. aí tá pedindo arrego. Os vovô estão botando os caras no lugar deles, né? É Pra isso. continuar, o Ginter, que a gente já falou dele, é um piloto que tá sendo consistente essa temporada. P9, P7, ele vai fazer isso, É. 3, 5, no máximo 10 pontos numa corrida. É, ele é um piloto que sempre vai Rafa, pra Superpole, né? Ele vai sempre terminar entre os seis sim. primeiros. Essa corrida de São Paulo mesmo foi porque eu acho que só faltou cair um raio em cima dele dessa corrida, porque, pô, o cara é desclassificado, sei lá o quê, troca componente, ia largar em terceiro, tomar 20 posições de grid. No meio da corrida toma um stop and go pelo mesmo motivo das 20 posições e ainda assim consegue terminar em nono. Então, o prêmio foi guerreiro, acho que vai pra ele aí, é o que a gente pode esperar dele na Acho que também uma temporada. coisa nociva pra ele é não ter companheiro, cara. É. Acho que isso é muito ruim pra ele. Ele não tem companheiro há umas 3 temporadas. E com quem ele vai se comparar? Entendeu? E é complicado isso daí para um piloto, para a equipe. Se a Maserati busca melhorias, é muito difícil. Uhum. Dá pra Pra emendar já o nono e o décimo, né? Porque são as duas Vamos Envision. Aham. emendar. As duas Envision que vão fazendo temporadas assim, em pontos quase idênticas, né? De 19 a 20. Mas eu não sei, eu tenho a impressão de que o Buemi tá bem melhor do que o Franz. Não sei por que eu tenho essa impressão assistindo. É que o Franz ele corre com cara de cansado sempre, né? Então, mas Ele tem essa carinha de cansado. o Buemi é aquele piloto que ele tem muito ritmo, mas eu não gosto tanto do Buemi porque ele é aquele piloto que ele tem lapsos de brilho, né? Então ele é muito rápido, mas ele faz muita merda ao mesmo tempo. Então você vê, numa corrida ele é P2, na outra ele é P12 e na outra que ele vai disputar pole, ele bate e não larga por causa disso. E então ele é muito inconsistente. O Franz, Inconsistente. ele não tem ritmo, né, igual o Buemi, mas ele pelo menos tirando essa etapa de São Paulo que ele teve problema, né? Ele estava no top 10, se não me engano, ou pelo menos perto. Ele é um pouco mais, como é que eu posso dizer? Se a gente fosse jogar o Franz na Fórmula 1, ele seria o quê? Um Hülkenberg da vida, que é consistente? Cara, se a gente fosse jogar um Fries na Fórmula 1 misturado e botar, sei lá, o Buemi, sei lá, eu acho que o Buemi seria um Bottas e o Fries. Não sei se o Joe. Porque o Joe, se você parar pra pensar, ele é um pouco consistente. Não, ele é consistente, só que Ele ele não é, não tem lá. ele é lento. Ele é lento, ele é consistente e lento. Ele não tem lapso de brilho porque ele não brilha, né? Mas às vezes a consistência dele faz ele ficar melhor do que o Bottas. Sim, exatamente. Acho que Acho pode que ser. seria essa relação aí. O Franz é um Ju melhorado, então, com mais Um Joe um talento. pouquinho melhor, Aham. exatamente. O Buemi é um Bottas, que já teve muitas glórias no passado. Já foi campeão, né, de Fórmula E. Já foi campeão de Fórmula E, sim. Brigava direto com o Jeff, com o de graça, e agora é esse cara dos lapsos de uma volta pra fazer pole, de conseguir pegar um pódio Um pode sumir até o próximo e pódio, né? sumir. Exatamente. Então acho que seria a relação aí. Sim, então é esse o top 10 e até a gente tem só para completar, né, o Hughes, o Van Dorn, o Nato, o Fenestraz, o da Costa que tá um pouco E vamos abaixo. falar É, da Costa, pelo amor de Deus, galera. Da sim. Costa, se Acordou você tá vendo finalmente, a né, eu acho. tabela, pô, mas o cara é companheiro do Verlaine, pô. Companheiro do Verlaine, mas É pelo menos inaceitável. inaceitável, pelo menos um sexto lugar, né? O da Costa que, pô, foi um campeão, quando ele foi campeão com muito domínio, né? Ele pôs um ritmo muito forte, até estranho de ver o que tá acontecendo com ele, mas pelo menos conseguiu os primeiros pontos dele, que seja que ele tenha acordado no Cara, campeonato, né? eu acho que ele só não se adaptou a essa nova geração, porque É até possível, anterior A gente já foi ele falando isso andava nos bem. últimos vídeos, né? Nos últimos análises de GP Ele da Fórmula talvez E. só não se adaptou. Vamos ver se ele consegue melhorar Sim. agora. É o nosso Ricardo, né, da Fórmula E. É o Ricardo. E por último, quem pontuou foi o Serginho, né, Sete Câmara, que fez um milagre lá em Díria, conseguindo largar de quarto, se não me engano, chegando em nono. E depois dele, quem mais chegou perto de pontuar foi o Mortara, que bateu na trave em Díria, e o Nico Müller, que estava no top 10 dessa corrida, até que do nada a asa traseira dele desistiu de viver. Desistiu de viver. Ele tava dando uma senhora caceta no. No, Tá é, dando, né? tá dando uma senhora No. caceta De no de graça. graça, aham. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouco mais longo. A gente levou a vários debates aí que fogem um pouco da Fórmula E. Mas acho que foi muito divertido, foi muito legal. Espero que tenham gostado. Curte, compartilha, comenta e até a próxima.